Gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Voltamos a gravar pelo Zoom, que também é muito bom e muito importante. O que importa é a informação. E como sempre, programa Mensana, sempre com convidados muito especiais. E hoje estamos recebendo o Dr. Carlos Ribeiro, que é um neurocirurgião e também mentor da cura inteligente. Boa noite, Dr. Carlos, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com as informações que vocês tanto precisam, né? Eu que agradeço, é uma honra tê-lo em nosso programa. E o que me chamou muita atenção, doutor Carlos, é um médico, um neurocirurgião, que trabalha com hipnose, é isso mesmo? Hipnose é mais uma das técnicas, né, que a gente coloca dentro da cura inteligente. Cura inteligente é um movimento, um princípio de tentar reintegrar o ser humano de novo, corpo, mente, espírito, numa possibilidade de olhar para a doença no sentido mais amplo possível, né? Porque muito tempo houve essa dicotomia entre a medicina ficar com a parte, né, do corpo físico, a religião ficar com a espiritualidade, a filosofia ficar com a mente. E hoje, no processo de adoecer, a gente sabe que a epigenética está aí como um fator super importante e que não tem mais como a gente fazer essa dicotomia. Então, eu lancei esse movimento porque a hipnoterapia é uma das técnicas que a gente ajuda, né, e usa nos nossos protocolos para tentar fazer com que a pessoa trabalhe as questões emocionais relacionadas tanto a problemas emocionais quanto a doenças físicas de causas emocionais. Excelente. Eu, há uns 5 anos atrás, eu dizia que a hipnoterapia seria a medicina do futuro. E assim, Então, desculpa, pode falar, doutor. Então, é isso que eu acho que a gente tem que acabar de estigmatizar, entendeu? Porque as pessoas colocam muito valor numa técnica só e a gente tem que deixar de colocar o valor na técnica e colocar o valor no indivíduo. Porque tem pessoas que a hipnoterapia vai funcionar perfeitamente, porque o caso dela é para isso, mas tem pessoas que não vai funcionar. Não porque a hipnoterapia não funciona, mas porque o problema dela não está dentro de uma solução da hipnoterapia. Eu posso até te dar um exemplo. Imagina que nós dois sofremos de depressão, depressão major, depressão grave, aquela que a gente não sai da cama, aquela que a gente não quer tomar banho, que a gente não quer escovar os dentes, ou seja, aquela depressão que é impossível da gente continuar vivendo. Então, quando a gente faz uma busca, né, de cura inteligente sobre isso, a causa da depressão pode ser totalmente diferente. Então, no teu caso, por exemplo, pode ser porque você teve uma infância extremamente traumática, abuso sexual ou qualquer coisa de uma ferida da tua criança interior. Nesse caso, a hipnoterapia é uma ferramenta fantástica. Diferentemente de mim, que sofro do mesmo tipo de depressão que você, mas o meu problema é um problema de não saber o que eu estou fazendo nesse mundo, de não conseguir me encaixar num mundo onde existe tanta barbárie, tantas pessoas que olhando só para o material, onde existe uma falta de foco no indivíduo, uma falta de foco da gente tentar evoluir como indivíduo, com valores, com virtudes e com sabedoria. Ou seja, nós dois sofremos de depressão, mas o teu tratamento pode ser com hipnose, o meu de repente vai ser filosofia, o meu de repente vai ser espiritualidade, para tentar entender que eu estou aqui numa escola, e aí entra várias questões filosóficas que a gente pode usar para tentar entender qual é realmente a causa. Então, eu acho que hoje a medicina tem que ser uma medicina focada no indivíduo, não nas técnicas. Porque quando a gente foca na técnica, a gente quer colocar o indivíduo dentro da mesma caixinha. E nem sempre isso acontece, né? Então, eu acho que esse princípio da cura inteligente vem da gente ter uma caixa de ferramenta com um arsenal do máximo de ferramentas possíveis para que a gente possa usar para o máximo de pessoas possíveis e, se não, conseguir saber para quem indicar para realizar um tratamento que seja mais eficaz, né? Perfeito, é ver no sentido mais amplo, porque somos mente, corpo e espírito. Então, hoje, com uma variedade de técnicas, cada ser humano sendo único, cada um traz uma história, cada um a gente vai usar uma certa, é, como o senhor citou aí, ferramenta, com certeza.
Mas, o doutor, para a gente começar a falar, porque hoje o tema é por que causas emocionais geram doenças, podem gerar doenças. Então, a gente pode começar, vou pedir para que o senhor fale, que é especialista no assunto, sobre as emoções, porque também a gente vive sobre estresse muitas vezes, pressão, doenças que não são diagnosticadas tão facilmente, é onde a pessoa precisa começar a perguntar por quê. O que está acontecendo comigo? O que eu sempre falo que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é de extrema importância para você para você viver bem. Isso eu não tenho dúvidas. Então, gostaria de passar a palavra aí para o senhor. Bom, então, antes da gente falar de que forma as emoções podem adoecer, esse é um dos paradigmas que a gente tem que quebrar. A emoção, ela não adoece ninguém, porque a Uhum, doença é um princípio emocional. Então, para que a gente entenda um pouco melhor isso, a gente precisa voltar um pouco lá na origem da vida no planeta Terra, né? Então, a gente sabe pela ciência, né, tirando aí a parte a parte religiosa da questão, né, que Deus fala das questões aí da criação uhum, do mundo, o que a gente sabe de ciência é que a gente teve há 3,5 bilhões de anos uma grande explosão, e essa grande explosão surge a matéria, e depois de 9,5 bilhões de anos surge o planeta Terra. Então, o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. E a vida no planeta Terra só data de 3,5 bilhões de anos. Esse processo foi um processo evolutivo lento, né? A gente passou de uma célula procarionte que se dividia, né, uma mesma célula em duas idênticas para uma célula eucarionte que a gente parte agora a dividir o material genético. Então, fusão de óvulo e espermatozoide, né, de material genético criando outro indivíduo. Então a gente passa por um processo evolutivo que vai da célula, que passa pelos quinidários, água-viva, né, e chega nos artrópodes e até chegar aí nos répteis. E quando a gente chega nos répteis, a gente tem a origem do primeiro cérebro. A gente fala então do cérebro reptiliano. Então, quando a gente tem esse cérebro reptiliano, todos os nossos órgãos já estão formados. Então, se você pegar na natureza dos répteis para cima, todos os animais têm fígado, têm pulmão, têm sistema digestório, sistema respiratório, controlado por esse cérebro reptiliano chamado tronco cerebral, que controla fome, sede e principalmente uma estrutura chamada sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. O que parasimpático. eles fazem? Lutar e fugir, cicatrizar ou congelar. Então a gente vive sendo guiado por esse dualismo de simpático e parasimpático. Então, durante o dia, a gente está em atividade, né? Então, a pupila dilata, a gente aumenta a frequência respiratória, a gente para a digestão para poder correr, lutar, fugir, etc. e tal. Então, a gente tem essa circuitaria com o objetivo de aumentar a nossa taxa de sobrevivência, com o objetivo de reproduzir e com o objetivo de economizar energia. Então, se você pegar um réptil, o que que ele faz como mecanismo de sobrevivência? Ele luta ou foge, ou congela. Não tem um outro mecanismo. Só que a natureza não parou no réptil, ele continuou evoluindo, e quando surgem os mamíferos, agora a gente fala de uma outra estrutura que é um sistema límbico, ou sistema emocional. E esse sistema emocional, ele vem para aumentar a nossa performance. Porque um animal, quando ele foge com medo, ele aumenta a sua performance em fugir. Quando a gente luta com raiva, a gente aumenta a nossa performance em lutar. Por quê? Porque agora a gente está aumentando, está falando de uma circuitaria que se chama hipotálamo e hipófise, que são Uhum. estruturas que vão liberar agora dentro da nossa corrente sanguínea hormônios. Então agora a gente vai ter uma capacidade de fugir por mais tempo e uma capacidade de lutar por mais tempo. E todas essas emoções, elas surgem porque a partir do mamífero a gente passa a viver em bandos. Então, quando a gente passa a viver em bandos, através de expressões faciais, a gente consegue dizer para as pessoas o que está acontecendo. Então, se eu fizer isso aqui para você, você vai saber que eu estou com raiva. Se eu fizer assim, você vai saber que eu estou triste. Então, é uma Sim. forma de comunicação. E na natureza isso acontece o tempo todo. Quando uma zebra está fugindo de um ataque de um leão, ela foge com medo, porque ela vai aumentar a sua performance. Ou seja, quando o leão está brigando ali também com outro leão para defender o território,
ele vai estar com raiva fazendo isso, porque vai aumentar a performance em relação a isso. Então a gente não pode partir do princípio que a emoção adoece, porque esse não é o problema. Emoção é um mecanismo biológico de sobrevivência. A doença vem, né, quando a gente adquire o terceiro andar, que a gente chama, que é o cérebro racional. Porque a partir desse momento a gente começa a dar significado àquilo que a gente viveu como experiência. Então, imaginando aquela zebra na natureza, se fosse a gente ser humano, a gente ia culpar o leão por ter nos atacado. E aí passa a ter ódio, passa a ter querer vingança, passa a ter um monte de programações em relação àquilo que aconteceu como fato. Então, na verdade, o que adoece a gente não é a emoção em si, mas a interpretação que a gente deu para o fato. E como esses sistemas estão todos ligados, o sistema límbico, ele atua diretamente no tronco cerebral. Então, quando você sente uma raiva ou você sente um medo, você vai sentir o coração acelerado, a mão fria, você vai ficar ofegante. E isso acontece tanto para o bem quanto para o mal. Pode ser uma ameaça de um assalto, mas pode ser, por exemplo, um encontro amoroso, que você vai encontrar com uma pessoa e sente aquele friozinho na barriga, que é uma sensação de medo de um simpático, né, atuando. Então, isso vai interferir no corpo de uma forma que a gente adoeça, porque na natureza, essa zebra, depois que ela parou de lutar, o leão, depois que parou ali de brigar, e a zebra, depois que parou de fugir, simplesmente eles vão olhar para o corpo deles, né, de uma forma inconsciente e vão falar assim: o que está acontecendo aqui? Teve alguma lesão? O leão me mordeu, não me mordeu? E se isso aconteceu, a zebra vai ativar agora o parasimpático, para ativar um processo de cicatrização. O problema nosso de ser humano é que a gente, a partir do momento que dá um significado para essas emoções, a gente nunca mais desliga isso. Porque se eu tenho raiva do meu pai, se eu tenho raiva, ódio da minha mãe, raiva, ódio de um abusador, essa emoção está impregnada ali. E todo momento que eu entrar em contato com meu pai, com a minha mãe, ou que eu me lembrar, eu vou ativar programações que para o meu cérebro inconsciente não vai saber se diferenciar se é um ataque que está acontecendo agora ou se é uma coisa do passado, porque existe ali agora uma programação. Então, isso é o que importa para a gente no processo de ressignificação dos traumas e das doenças físicas. Qual foi a causa que ativou esse mecanismo de doença? Né? Então, a causa pode ser física mesmo, por falta de nutrientes, por inflamação, por, né, glicação, vários processos que podem acontecer no corpo físico, mas também pode ser por uma emoção que não está gerenciada. E aí o grande problema é, eu só consigo ressignificar alguma coisa na minha vida quando eu tenho uma mentalidade, uma mente que consegue ver isso de uma outra forma. Porque todo o processo terapêutico está relacionado a ressignificar. E se eu não consigo ressignificar alguma coisa, eu não consigo mudar a minha percepção em relação a ela e eu não consigo virar essa chavinha do processo de adoecer e, consequentemente, eu não consigo desligar, né, essa programação emocional que acaba interferindo no meu corpo físico. Perfeito, por isso que precisa muitas vezes de uma ajuda profissional. E também um problema físico também pode gerar algo emocional, um problema emocional. Claro, Afinal de contas, é uma mão de ida e de volta. Só sim. que, só que pelo cérebro reptiliano e o cérebro emocional serem mais antigos Hum, e se chamam de mente inconsciente, eles, hum. na verdade, é que guia a gente, porque esse cérebro aqui, ele é muito novo, ele só tem 120 mil anos. Então, você fazer um caminho contrário é muito difícil, porque, diferentemente do cérebro reptiliano e do cérebro emocional, eles já nascem prontos. Diferente do nosso cérebro racional, que a gente precisa de conhecimento para que a gente possa interferir nesses outros dois cérebros. Então, a necessidade de você estar estudando o tempo todo, de você estar buscando novas informações, de você estar conversando com pessoas que têm mais conhecimento que você, de você estar sempre com pessoas que têm mais experiência de vida, isso vai fazer com que você adquira conhecimento. E é através do conhecimento que você vai conseguir dominar e domar esse animal que existe dentro da gente. E fazer com que o cérebro trabalhe a nosso favor. Com certeza. E é por isso que a sociedade hoje vive uma problemática muito grande. Porque como a gente não busca mais informação, está cada dia mais fácil dar um Google, em vez de você estudar e aprender.
O nosso Uhum. cérebro, ele não desenvolve toda a potencialidade que ele deveria desenvolver. E aí, consequentemente, fica muito difícil a gente controlar aquele ímpeto, aquela emoção que vem de dentro. Porque quem vai frear isso é a nossa razão. E aí a gente vê a grande diferença entre pessoas intelectualizadas e pessoas menos intelectualizadas. Porque as Uhum. pessoas intelectualizadas conseguem conversar sobre um problema, mesmo que a gente discorde da opinião. Já as Uhum. pessoas menos intelectualizadas, quando começa o argumento e a pessoa vê que está perdendo intelectualmente, a emoção sobe e aí vem a agressividade, vem a violência, vem todo um ataque que seria o nosso animal tentando defender Perfeito. ou tentando, né, ganhar um território numa briga que nunca vai acontecer. Por isso a necessidade da gente continuar cumprindo nossa missão na Terra, que é se tornar seres humanos, né? A evolução veio, passou pelos répteis, depois chegaram aos mamíferos, primatas e surge o ser humano. E a gente tem a obrigação, né, com o universo, de continuar a nossa evolução. E o que que a gente precisa fazer? Tem muita gente que pergunta isso, né, em relação a propósito, o que que eu vim fazer aqui? Você só veio fazer uma única coisa, continuar evoluindo. E o que que diferencia o homem do animal? O cérebro racional, ou seja, virtudes, valores e sabedoria. E isso a gente só adquire através da experiência, do conhecimento, do estudo, de cursos, de bate-papo, como a gente está tendo aqui agora. Uhum. E isso vai acrescentar informações para que a pessoa entenda que ela precisa de desenvolver esse cérebro, porque senão ela vai continuar sendo comandada pelas programações inconscientes que ela tem. E aí acaba não tendo muita forma de você domar esse animal que existe dentro da gente. Porque isso é um mecanismo biológico, entende? Então você imagina que quando a gente surgiu como espécie lá no meio de uma floresta, uma espécie extremamente frágil igual a nossa, que uma picada de mosquito mata a gente, você imagina um confronto com um leão, um confronto com um urso polar, com algum animal muito mais forte que a gente. A gente ia morrer. Então, o nosso cérebro, ele se desenvolveu para que a gente realmente veja perigo em todas as situações. Então, a gente precisa dominar esse cérebro para que a gente possa entender se isso é real, se isso não é real, e assim a gente conseguir gerenciar todas as emoções. Porque o nosso cérebro, a tendência que ele vai fazer é, diante de um perigo, ele bloqueia a razão para que o instinto tome conta, para que a gente possa aumentar a nossa chance de sobrevivência. Imagina só que você está no meio de uma floresta e de repente você vê um leão correndo na sua direção. Você imagina se você usa o seu cérebro racional pensando assim: bom, o leão está vindo numa velocidade de 30 quilômetros por hora. Eu corro a 10 quilômetros por hora. Daqui naquela árvore ali tem 100 metros. Se eu correr a 10 metros por segundo, será que esse leão vai me pegar ou vai dar tempo de eu chegar lá? O que que aconteceu? Eu já morri. Então, a Uhum. própria natureza, diante de um estresse, de uma situação que gera na gente medo ou raiva, etc e tal, ele vai fazer com que a gente bloqueie a razão para que a gente corra logo de uma vez, para que a gente tente sobreviver. E às vezes, essa não é a melhor solução. Por isso a necessidade que a gente tem de fazer treinamentos. Você vê, as pessoas que trabalham em situações de estresse, como policiais, bombeiros, essas pessoas estão o tempo todo em estresse, sendo Uhum. testado, treinando, treinando, treinando. Por quê? Porque diante da situação de estresse, ele vai conseguir manter a calma. E isso é um processo de treinamento. Então, isso faz com que a gente consiga, muitas das vezes, até mesmo tratar a ansiedade, porque a gente consegue prever o que deixa a gente ansioso, né? Então, se eu estou ansioso, eu tenho que provavelmente estar com medo de alguma coisa, porque a ansiedade é o medo de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Né? Uhum. Então, é medo de não ter dinheiro, é medo de ser rejeitada pelo parceiro, é medo de não passar no vestibular, é medo. Então, isso vai gerar em mim uma descarga do meu simpático, jogando adrenalina no meu corpo o tempo todo, que vai deixar eu ofegante, sem dormir, com pupila dilatada, e eu não consigo relaxar. Então, se eu começar a raciocinar sobre isso, se isso é verdade ou não, se esse pensamento faz sentido ou não faz, eu automaticamente vou conseguir desligar toda essa programação. Então, é preciso a gente ter conhecimento para que a gente possa gerenciar as nossas emoções, para que a gente possa fazer com que o nosso corpo trabalhe de uma forma mais harmônica possível. Perfeito, perfeito. Eu tenho percebido, eu não sei,
com o senhor aí, as pessoas estão muito no automático. E o celular, os computadores, era para ser uma coisa muito boa. Aliás, você sabendo usar, você vai usar para o teu bem. Porém, tudo isso está prejudicando muito, principalmente os adolescentes. E essa questão de pensar, as pessoas estão deixando de pensar, as pessoas estão muitas vezes esquecendo de o que é ter empatia, porque elas estão mecanizadas. Então, é você tomar conta da tua própria vida e você perceber o que está acontecendo ao redor. É você parar, raciocinar, analisar, observar o que está acontecendo ao redor e o que está tomando conta de você. É, tudo toma conta, menos você próprio. Então, tem acontecido muito isso. Eu estou falando porque eu atendo adolescentes e eu estou muito preocupada com os adolescentes. Essa coisa de criatividade, o poder de pensar, de raciocinar em cima do que está acontecendo. Sabe, doutor? Então, isso me preocupa bastante. Eles estão muito no automático, são as crianças do quarto, trancados dentro do quarto, sendo educados, né, dentro de quatro paredes. Então, assim, eu não sei, eu vejo isso um desastre futuramente. Não, como é que nós vamos mudar tudo isso? Tem que mudar com os pais. Você tem que trabalhar com os pais, tem que trabalhar nas escolas, tem que trabalhar nas TVs, nas mídias. As mídias, a gente precisa de boas informações. Aí vem músicas que influenciam, sim, muito. Você tem música muito chata que fica na tua cabeça. Você fala, meu Deus, eu nunca ouvi essa música, me passa um cara com som alto, com uma música chata, que é uma frase só, é um sucesso no funk, que para mim não considero música, e você fica com aquilo na cabeça, aquilo entra no seu inconsciente, porque tudo que a gente. Eu sou aquilo que eu vivi minha vida inteira, está tudo armazenado no meu inconsciente. É assim que eu entendo. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu trabalho. Então, muitas vezes, eu falo para as pessoas: mudem a maneira, por exemplo, que você vai tomar um banho. É simples. Você, todos os dias, você abre o chuveiro com a mesma mão, você pega o sabonete com a mesma mão, muda. Abre o chuveiro com a mão, por exemplo, você é destro, vai abrir o chuveiro com a mão esquerda, pega o sabonete com a mão esquerda. Você vai fazendo, anda um pouco no escuro. Lógico, isso não estou falando dos idosos. Mas gente jovens, é pelo amor de Deus, né? Ah, pai, mãe, é um idoso, vocês vão andar na escuridão. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Isso é perigoso. Mas tudo isso eu sei, eu queria até perguntar agora para o senhor se isso confere realmente que é bom para o cérebro. Com certeza. Todo o exercício que você faça, ele amplia as conexões cerebrais, né? Lembrando que a gente tem 5 órgãos e sentidos. Quanto mais a gente usar esses órgãos e sentidos, mais a gente vai criar referências, né, em relação Perfeito. às novas percepções, né? Mas pensando nisso aí que você está falando sobre a juventude, sobre essa nova geração, realmente é bastante preocupante Muito. porque as coisas nunca tiveram tão fáceis e ao mesmo tempo gerando tantas pessoas frágeis, né? Uhum. Quando que há um tempo atrás a gente imaginava conseguir bater um papo, né, do jeito que a gente está batendo agora, com uma câmera. Se isso fosse lá nos anos de 500, né, a gente estaria sendo queimado na fogueira se falasse que isso era Sim. possível. Então, assim, hoje tem muita informação, tem muita coisa ruim, mas, assim, eu acho que essa geração, ela tá muito, muito sensível, muito frágil, muito suicídio, porque os valores, tá tudo permissível, tudo pode, a família está sendo destruída como uma estrutura que é o porto seguro de todo indivíduo, a religiosidade, a espiritualidade está sendo deixada de lado porque Deus não existe. Então, assim, é uma quebra muito forte das estruturas do indivíduo e eles ficam sem recursos de entender o que está acontecendo, sabe? Porque as coisas mudaram assim drasticamente. Psicologia veio com o negócio de você não pode punir, você não pode castigar, que vai traumatizar a criança, que vai isso, que vai aquilo. Só que as crianças hoje não estão aprendendo mais o que é autoridade, né? Não deu Ah, certo essa psicologia.
não deu certo isso, essa história de que meu filho é meu melhor amigo. Pai tem uma função diferente com o filho. Não existe pai ser melhor amigo que filho. Pai é pai, mãe é mãe. Melhor amigo é aquele da rua que vai ser conivente com as merdas que a pessoa vai fazer, né? Com as besteiras, Sim. vai fazer merda junto. A função de pai e mãe é muito superior a isso, entendeu? Uhum. E é também a função de você ajudar esse ser que está vindo para esse mundo a se tornar melhor, né? Então, assim, a gente está realmente passando por uma fase muito crítica, já está tendo pesquisas aí sobre isso, em relação a vício, né? Teve até um caso aí agora recente que um rapaz matou a família inteira porque a mãe tirou o celular dele. E Sim. assim, são coisas esdrúxulas, sabe? E eu acho que assim, a gente vive em polaridade, sabe? Então a gente passou de uma coisa extrema, tá vindo para um outro extremo, e daqui a pouco a gente vai ter que voltar para o equilíbrio de novo, porque eu acredito que isso não vai dar certo, sabe? Não, não dá. Será que foi de um dia para a noite? Eu não acredito, doutor, porque esses pais de hoje, o que eles faziam há 30 anos atrás? O que era passado nas TVs? O que era ensinado nas escolas? Aliás, o que deixou de ser ensinado nas escolas? O que os pais deles deixaram de ensinar? O que foi passado? Porque se você fala em espiritualidade hoje para os adolescentes, o quê? Hã? Eu vou rezar? Eu vou meditar? Que seja uma meditação. Meditação é maravilhoso. Eles não conseguem silenciar. O silêncio é, é incômodo, muitas vezes. Eu fico pensando, até inclusive, acho bacana a gente falar, não desse desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que eles estão passando. Fome, medo, estresse, frio, barulho o tempo todo. Eu quero aproveitar aqui até dizer que eu estou fazendo um grupo, eu fiz um grupo de psicanalistas, os voluntários para o Rio Grande do Sul, onde a gente está fazendo atendimento a essas pessoas. Também, junto com uma outra amiga psicanalista, a gente fez um e-book para ajudar as crianças. E eu lembrei de um e-book que eu cheguei a fazer em algum curso sobre meditação. Você pode e deve meditar durante 5 minutos todos os dias, para você ganhe 5 minutos do teu dia. As pessoas muitas vezes não conseguem parar para respirar, ficar em silêncio, observar, que seja respirar. Apenas isso. Isso já é muito no dia de hoje. Então, doutor, é realmente muito preocupante. Eu sinto muito o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Muitos vídeos, infelizmente, eu acabei vendo vídeos até que eu não queria ter visto, me fizeram mal. E falei, o que que eu posso fazer para ajudar aquelas pessoas? Então, eu estou fazendo aquilo que eu posso realmente com outros terapeutas também ajudando aquelas pessoas. Mas é isso, doutor, realmente é Importante. lamentável, valores, virtudes, tudo isso esquecido, ninguém mais. Você não vê falando sobre isso, muito pelo contrário, parece que eles querem destruir. Eles querem o quê? Destruir a raça humana? Seríamos a última geração aqui da raça humana? Ah, eu acho que Será? não, eu acho que Não sei, não. doutor. Eu acho que tudo se autorregula, sabe? Existe aquele velho ditado que fala que tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis vão gerar homens fracos. Então, eu acho que a gente está nesse momento agora de pessoas fracas, de pessoas perdidas, e esse caos de tempos difíceis que a gente está vivendo vai ter que construir pessoas fortes novamente, e isso vai num ciclo Amém. que um dia vai chegar, entendeu? Até mesmo Sim, porque, como eu sou espiritualista, eu acredito nisso, eu não acredito que a gente está sozinho, sabe? Eu eu acho que de também. alguma forma existe um controle de possibilidades em relação a isso. A espécie Uhum, humana é uma espécie muito recente, a gente tem 120 mil anos, isso evolutivamente não é nada, entendeu? E eu acredito que a gente vai se ajustando até uma uhum, hora que isso vai ter que ou faz, entendeu? Não vai uhum, ter outra opção, uhum. porque
A espécie humana não vai acabar. Entendeu? Não vai. Já, isso aí. São momentos muito difíceis, entendeu? E aí leva a gente até a uma visão pessimista, extremista. Né, não, mas não que eu esteja, tá? Não que eu esteja. É só uma reflexão, porque isso aconteceu em 2020, quando entrou a pandemia. Falei, a gente Você, vai sair muito mais fortes, muito melhores. a evolução é lenta e ela não dá saltos, É, entendeu? é, E o ser humano é a mesma coisa, entendeu? E o dia que a gente deixar de virar o nosso espelho da nossa mente, da nossa consciência para a matéria e virar novamente para a espiritualidade, quando a gente falava de Sócrates, quando a gente falava de Aristóteles, né, quando a filosofia era, né, quase tudo, a gente quase não tinha materialista, era quase todo mundo espiritualista. Aí, por conta dessa dicotomia, agora todo mundo se tornou materialista, daqui a pouco vamos se tornar espiritualista de novo, até o sim, momento que a gente conseguir atingir com um mais equilíbrio conhecimento. com mais conhecimento, entendeu? Eu acredito que a alma é eterna, entendeu? Que a gente é um espírito Sim, em continuidade de evolução, de evolução. aprendizado. E uma hora a gente vai evoluir. Se a gente volta para cá, se a gente vai para outro canto depois que evolui, eu não sei o que que vai acontecer, entendeu? Mas É um é, mistério. é um mistério, mas eu prefiro acreditar que tem solução sim. E Sim, sim. infelizmente o que vai trazer essa solução é a dor. Né? É, E a gente tem duas formas de evoluir. Ou a gente evolui pelo amor, ou a gente evolui pela dor. Como a sim, gente prefere evoluir pela dor, então a dor está vindo aí, né? Pandemia, são catástrofes, e a raça humana vai tendo que se ajustar. Né? E eu acredito também que hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, né, a gente fica revoltado com os políticos, que etc e tal. Mas imagina que isso sempre aconteceu. O que está sempre acontece. acontecendo, o que está acontecendo agora é que a gente Cada nunca um que teve faça a sua tanto, parte. porque a gente nunca teve tanto acesso à informação. Hoje qualquer um Hum, grava um vídeo, então as pessoas falam: Nossa, olha só, o mundo acabou. Não acabou, sempre foi assim. Desde que o hum, Brasil é Brasil, desde a nossa colonização, sempre teve o jeitinho, sempre. E só que hoje o negócio está mais escancarado, entendeu? Então, acho que não dá para a é gente verdade. ficar na teoria do caos e que tudo vai acabar e que Uhum. existe uma força maligna que quer destruir a humanidade. Eu acho que Deus continua soberano, ele continua sendo o Pai Todo-Poderoso, ele está no controle, só está deixando a gente enfiar o dedo na tomada e se queimar um pouquinho para a gente É, aprender para aprender. o que que é bom, o que que não é. E, Quem não aprendeu com amor, e a nossa função de estar aqui é justamente essa, porque tem muitas almas precisando desse conhecimento. Então, mais uma vez, te dando os parabéns aí pelo teu trabalho, né? Eu acho que é isso mesmo, tanto obrigada. ajudando as pessoas, né? No Rio Grande do Sul, a gente fazendo o pouco que a gente pode, já é muito para muitas pessoas, mas isso Uhum. aqui, né? Poucas pessoas que vão ver, que vão ouvir, já pode ser que isso ajude essa pessoa Ajude. de alguma forma. Então, assim, hoje nunca foi tão fácil ter conhecimento. Hoje você coloca no YouTube lá, você aparece 500 mil pessoas, Instagram, curso online, sabe? Você hoje faz faculdade online. Então, assim, tá tudo Sim, aí, entendeu? E essa facilidade está acabando levando a gente para um outro buraco. Mas eu acho que a gente vai acabar entendendo isso e chegando no meio do caminho, né? Então tentar entender que as pessoas têm seus limites, tentar entender que cada um está no seu processo evolutivo individual, mas que a humanidade tem jeito sim, eu acredito nela eu também. com fé. Senão a gente desiste, né, Eu, filho? Não tem nem como viver. Eu falo eu que, não desisto, eu não vou desistir. eu falo que espiritualidade e ser espiritualista ou ter uma religião é uma questão de inteligência. Porque quando a Aham, gente está no meio da merda, quando a gente não vê solução, quando a gente não vê saída, a gente fala, Papai do céu, me ajuda. E isso já é um conforto para que eu não me mate, para que eu não faça uma besteira maior, ou para que eu não mate alguém, não fira as pessoas. Então, eu acho que isso traz leveza. Então, espiritualidade hoje está sendo muito estudada, né? A e gente tem muito. muita coisa já científica sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre processos Ouvi dizer que vai ter. obsessivos. Desculpa. É, ao Então, vivo, o programa ao vivo eu faço isso. O Sérgio está acostumado. Fica ah, interrompendo meus convidados. Desculpa. não, sem problema. É que eu lembrei
que na faculdade, se eu não me engano, na faculdade de medicina em Taubaté, a Unital, eles vão ter essa matéria, espiritualidade, eles vão estudar sobre espiritualidade. Foi Já um tem médico várias. amigo meu que me falou. Tem várias, em Harvard já tem centros estudando isso, né, com Olha, ressonância funcional, o poder da oração e da prece, os efeitos da fé e da espiritualidade na saúde. Então, é um tripé hoje que não dá sim, para ser largado. A gente já vê, eu vejo isso na minha prática clínica diária, pacientes que vão para a cirurgia, que são religiosos, evangélicos, espiritualistas, católicos, que têm uma fé, que acreditam em Deus, a recuperação é muito melhor do que aquele que não acredita em nada, que é agnóstico, que, sabe, é uma coisa impressionante, até mesmo é, é é, é, verdade. até mesmo o próprio médico, você vê que quando o cara acredita, né, em espiritualidade, em Deus, em fé, e que ele é capaz de fazer uma oração antes de fazer uma cirurgia, de interceder no corpo de alguém, que é uma coisa que a gente sempre preza por fazer, as coisas parecem que fluem melhor, os problemas parece que você consegue uma solução mais rápida, parece que você se conecta e a intuição aparece diante dos momentos difíceis, o clima fica mais leve. Então, assim, para mim hoje não tem mais como negar que existe essa influência e que a gente é mente, né? Que Deus é mente, a gente constrói tudo através do nosso processo mental. Não existe nada no planeta Terra que não tenha sido construído por Deus, que não tenha vindo através de um processo mental. Uma simples cadeira, né? Alguém imaginou aquilo antes de construir, né? Um avião, um computador, isso tudo passou por um processo mental antes de se tornar matéria. Então, eu acho que não tem como a gente não considerar, né, esse todo mental, esse todo espiritual, como uma abordagem muito importante no processo de saúde, de equilíbrio, de Perfeito. bem-estar da humanidade. A gente não pode deixar isso acabar. Né? Claro que existem os radicalismos, né? Existem pessoas e igrejas que usam da espiritualidade para roubar, para enganar, mas isso, né, infelizmente, tem tudo. Assim como tem médico que faz isso, jornalista, advogado, onde tem ser humano tem esse viés de usar a informação, às vezes não tanto para o bem, mas isso não exclui que isso é uma possibilidade de bem e que isso ajuda a humanidade, sim, a dar um passo maior em caminho de retorno, né, para a nossa vida real, né? Eu não consigo admitir, sabe, que a nossa vida, depois de tudo que a gente passa, porque a vida não é um processo fácil, né? Até o próprio trabalho de parto é uma coisa dolorosa, né? E você está ali no quentinho, no gostoso, daqui a pouco você vem para o mundo, no frio, gelado, te dá um tapa É, na bunda. Enquanto todo mundo está rindo, você está chorando, e você passa por amarguras na vida, às vezes problema de escassez, de dinheiro, e luta, 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 para você se tornar uma pessoa melhor, e que simplesmente quando você morre acaba tudo, sabe? Eu não consigo conceber isso como uma verdade que me consola, entende? Então, é muita coisa difícil que a gente tem que passar para simplesmente 50 anos, 60 anos, 100 anos, acabou tudo, entendeu? Então, para mim, é quase uma certeza inexorável que a alma continua como uma continuidade da vida e esse processo de evolução é contínuo e que nós, no planeta Terra, vamos evoluir, sim, com o tempo, passando de uma espécie nova para uma coisa mais madura. E aí, quando a gente se tornar realmente seres humanos, com valores, com virtudes e com sabedoria, esse mundo vai ser um mundo maravilhoso de viver. com certeza. Espero participar desse mundo maravilhoso. Eu É, não- luto para isso, eu luto muito para isso, sabe? Eu não acredito que vai ser nessa vida, sabe? Mas Ah, a gente a gente está que plantando, né? eu A gente posso está contar uma plantando. coisa Né? dessa coisa de fé. Não estou falando de fé religiosa, mas assim aconteceu algo interessante comigo. Eu nunca contei isso no programa nenhum, mas eu tive um pus na garganta e meu pai falou: Renata, vou aplicar uma bezetacil em você. Na época, falei: Ah, pai, não vou. Meu pai, todo mundo sabe que sou filho de médico, né? Falei: Pai, não vou tomar bezetacil de jeito nenhum, de jeito nenhum. Renata, você tá dos dois lados cheio de pus, eu vou aplicar a bezetacil em você. Falei: Pai, espera um pouquinho. Só um minutinho. Ele já estava com a injeção, né? Pronta ali. Pronta não, na caixa, aquela coisa.
Falei, espera um pouquinho, eu vou entrar no meu quarto e daqui a pouquinho eu saio. O que que eu fiz? Eu ajoelhei e eu comecei a rezar. Rezei, Deus, por favor. E comecei a conversar com Deus. Aí eu abri minha boca para poder ver. Eu não vi nada. Eu falei, será que saiu? Abri meu quarto, falei, pai, olha, vê se tô com pulso na garganta ainda. Ele olhou e falou, não, você tirou o pulso, Renato. Falei, pai, eu rezei. Acabou. Gente, isso aconteceu comigo. Comigo. E foi coisa de 5 minutos. De uma hora para outra, cadê meu pulso? E eu não fiz nada. Eu tinha tentado tirar, meu pai tinha tentado tirar o pulso, eu tinha feito um monte de coisa. Também nunca mais tive pulso na garganta. Acabou. Mas muito, muito curioso, muito curioso. Esse dia foi muito curioso. A gente, Interessante. partir do princípio que o nosso corpo ele cria uma rebelião para destruir a gente, é um pensamento anti-evolutista, né? Porque você imagina, a natureza gastou quase 3,5 bilhões de anos para que a gente pudesse estar aqui. Tu sabe o que que é isso? 3,5 bilhões de anos fazendo testes. Isso funciona, isso não funciona, né? Desde os répteis, os nossos órgãos são os mesmos, tanto que as pesquisas são feitas em animais antes de Sim. serem feitas em seres humanos. A gente não pode simplesmente achar que a gente está tendo, né, uma rebelião, que o nosso corpo está gerando uma doença autoimune, uma depressão ou qualquer coisa por uma punição, entendeu? A gente tem que entender que o nosso corpo é sábio e quanto mais a gente deixar o nosso corpo fazer aquilo que ele sabe fazer sem interferências, melhor será o resultado, né? Então, assim, quanto mais a gente voltar, gente, parece um papo assim meio de cafona, de pessoa retrógrada, sabe? Mas, Mas cara, não é. quanto mais a gente foge da natureza, Sim. mais adoecer a gente vai. Porque a gente foi Uhum. criado para andar descalço. A gente foi criado para comer bicho na natureza, para comer folha, para comer fruta. E o que que a gente faz hoje? Né? A Uhum. gente anda cercado de antenas, É. de calçado o tempo todo, se Tempo. alimenta por um monte de química, um monte de coisa, fica sentado o dia inteiro, não faz exercício físico. Então, assim, Uhum. qual é o E quer ter uma boa significado? saúde como? Pois é, então, assim, não é ser retrógrado, é olhar que a gente é um bicho, a gente faz parte da natureza, não é porque a gente tem consciência que a gente deixou de ser animal, entende? Então, isso hoje vem muito forte, todo mundo hoje falando de medicina integrativa, de não sei o quê, mas, cara, isso é antropologia, é Uhum. só olhar que bicho que a gente é e o que que a É. gente pega. A gente não pega mais sol, então vamos tomar vitamina D pela boca, né? Porque a gente não pode Sim. hoje, não tem tempo para pegar um sol. Entendeu? Ah, que sol, que isso queima. Aí a culpa é do sol que dá câncer de pele. Mas como é que os ancestrais faziam antes? É. Né? Aí vem essa coisa de vegano, não estou questionando, tá? Nem Aham. criticando, né? De vegano, de vegetariano. Mas, cara, a natureza fez com que a gente fosse seres onívoros. O ser Sim. onívoro, numa cadeia de alimentação, a gente come animais. Então, assim, Uhum. não comer animais é uma escolha, mas falar que isso é biológico não é. Se eu perguntar para você, você tem um tesão maravilhoso por comer um pé de alface ou por comer uma Uma picanha, picanha. comer entendeu? Uma comida É. substância. Então, assim, é biológico. Quando a gente vai contra a biologia, contra as coisas que vêm antes da gente, né? Aí fala, a constelação familiar fala muito disso, a gente Uhum. inverte a ordem, a gente quebra a ordem e isso vai adoecer, não tem jeito. A hierarquia é necessária. É fundamental para que a gente sobreviva. As crianças precisam saber que existe alguém que é superior a elas. Eu não posso me Uhum. igualar com o meu filho. Ele tem que ser, eu sou o pai, eu sou superior, é de cima para baixo. Você Exato. entende? Então, assim, as coisas estão muito desvirtuadas e as pessoas esquecem que uma simples oração pode transformar o mundo, como aconteceu com você. Sabe? Aí você Sim. fala, "Ah, mas isso aí é psicológico. Ah, isso Uhum. aí foi hipnose que ela fez. Quem falou que é? Pode até ter sido que, né, uma hipnose que você fez,
Mas quem disse que também não tem interferência espiritual? Tem como provar que não teve? Então, se eu não tenho como provar que não teve, eu também não tenho que provar que teve, então você É, faz aquilo que você sim. quiser. Agora, o que que vai fazer uma transformação tão rápida assim? Né? De você entrar no quarto, fazer uma Não, foi oração muito rápido. para Não. concluir. Então, assim, não dá, entendeu? Então, assim, não dá para a gente falar que todas as religiões são falcatruas, que tudo, né, de espiritualidade é mentira. Poxa, quantas religiões que a gente tem que vêm lá de Grécia, Roma, até mesmo do Egito, da África, né? A gente fala de Ifá, de Candomblé. Então, assim, será que isso tudo é grande mentira? Nada disso existe porque eu não acredito ou porque não tem como se provar cientificamente? Eu não posso me limitar a isso. Eu acho que, como médico, e eu acho que isso também é um grande problema dos médicos hoje, é você olhar para o único viés de um mau funcionamento do corpo e fazer uma medicina doante, né? Se você tem pressão alta, antihipertensivo. Se você tem diabetes, antiglicemiante. E cadê a causa? Cadê a causa? Se eu não era diabético, por que que eu me tornei? Se eu não era hipertenso, por que que eu me tornei? Então, não dá mais para a gente falar em medicina falando na teoria do ante. A gente tem que ir na teoria de entender o que está acontecendo, qual é a causa, o porquê, e a isso eu dou um nome de cura inteligente, Ah, que ótimo. Excelente. né? Agora me fala como a gente está no finalzinho, infelizmente. Quando a gente voltar ao vivo, eu vou fazer o convite de novo, hein, doutor? Será um prazer. É, como é que é? Esse mentor da cura inteligente. Tem algum curso? Tem algum treinamento? Ou seria os seus clientes mesmo? Não, eu uso hoje a cura inteligente no meu consultório, na minha prática clínica, mas eu também sou formador de terapeutas, né? Só que na Hum, formação de terapeutas eu desenvolvi a técnica chamada decodificação mente-corpo, que é um hum, pupurri de todas as técnicas que eu já estudei, que eu uso no consultório, que funciona, e aí engloba hipnoterapia, constelação familiar, nova medicina germânica, cinesiologia aplicada, tudo aquilo que eu já estudei, eles vêm se fundindo, né, na certo. decodificação mente-corpo, para a gente tentar achar uma solução para as causas emocionais das doenças físicas. Então, hoje, o meu trabalho, o meu foco, né, de referência é trabalhar em cima de doenças físicas de causas emocionais, né, como Hum, formador de terapeutas, né, e a cura inteligente como uma coisa mais ampla. Quem dera, né, os médicos se abrissem para isso, e aí sim eu poderia, é. né, ensinar medicina funcional integrativa, DMC, espiritualidade, filosofia, e a gente discutir isso tudo, né, como uma abordagem holística na formação de novos profissionais. Mas, infelizmente, os médicos não estão tão abertos assim, então acaba os terapeutas aproveitando desse néctar, né? Uhum. Mas tem bastante, eu acho que está aumentando. A área médica, eu acredito que esteja aumentando nesse interesse, dessa coisa mais integrativa. Assim espero, desejo. Eu acho que ainda está muito no integrativo do corpo físico, sabe? Tem muita gente estudando, né? Aí, Sim, doutor Laí Ribeiro, doutor Vitor Sorrentino, a parte da sim. medicina funcional integrativa de suplementação, desbiose, É, relação intestino-cérebro, mas ainda falta a questão da psiconeuroimunologia, daquela questão de treinar os médicos para identificar questões emocionais que estão ali associadas às doenças físicas, falar mais de religião dentro do processo de cura. Então, essa proposta da cura inteligente é a gente abranger tudo isso. É muito complicado, muito complexo, mas eu acho que é o caminho que não tem mais volta, sabe? achei muito interessante. Eu gostei E, muito, gostei muito. Eu quero e, divulgar sobre isso em outros meios, sem ser por aqui. Porque assim, eu comecei o meu processo de busca da medicina integrativa, é claro que não foi pelo amor, foi pela doença, né? Eu já era médico, neurocirurgião da Beneficência Portuguesa de São Paulo, só Sim. que eu estava destruído emocionalmente por conta da minha história, um relacionamento, num casamento que estava destruído, e depressão, pensando em suicídio, com uma dor crônica no quadril. Eu falei, cara, que merda que é isso? Não pode ser que Uhum. seja só assim, entendeu? E aí eu comecei a estudar várias técnicas, né? Porque o que tirou a minha dor no quadril foi a microfisioterapia, né? Que é uma Uhum. técnica de palpação da fisioterapia
Eu falei, cara, o que que é isso? Aí eu comecei a estudar isso, comecei a estudar germânica, comecei a estudar. E aí eu comecei a ver que tinha recidiva. Só que aí não dá para você, aquilo que você viu não dá para desver, né? Então, o que que acontece? A gente começa agora a ter que ampliar as nossas possibilidades de ajuda aos nossos clientes. Então, isso veio vindo com uma força muito grande e hoje não dá para fazer diferente mais, entendeu? Embora as pessoas falem, ah, isso é pseudociência, ah, isso é não sei o quê. Cara, mas falar que a gente ia falar na internet, falar que a gente ia falar daqui no Japão, online, isso antigamente você ia ser queimado na fogueira. Então, tem muita coisa que não tem comprovação científica, mas tem comprovação prática, funcional, né? Na medicina oriental, a própria acupuntura, o mocho, tem tanta coisa né, hoje o pessoal está começando a olhar, a própria homeopatia, né, a própria o uso de plantas, de novo, que é todos Eu os uso tudo natural. floral. Então, assim, não dá mais hoje para a gente ficar dentro de uma caixinha, né, criticando, isso aí não é científico, deixa de ser científico. O que é importante é o que funciona e o que ajuda as pessoas. Porque no final é isso que é a nossa função como pessoas da área de saúde, ajudar aqueles que precisam da forma que eles precisam. Perfeito. E se não Eu puder, até indicar para quem possa ajudar com alguma para quem ferramenta gosta. que você não tem. Sim. Parabéns. Obrigado. Parabéns, doutor. Gostei muito, viu? Sem Eu, falar a leveza, né? Com que o senhor fala, a maneira que comenta. É muito bacana. Eu gostei muito. Tá de parabéns. Como é que faz para o pessoal te achar? Eu no sei que não pode Instagram, falar muito do telefone, mas é, o no meu, Instagram. no meu Instagram tem os contatos lá, arroba Dr. Carlos Ribeiro Oficial. É só entrar em contato lá, que lá tem o telefone de consultório, e eu estou fazendo agora um Linktree para poder dividir tudo direitinho. É a minha Hum, maior fonte de comunicação por enquanto, né? tá certo. Tá bom? Parabéns mesmo, de verdade. E eu agradeço Muito muito, obrigado. viu, doutor Que Carlos, isso. a sua participação. Eu que agradeço pelo convite, estou à disposição. O que a gente puder ajudar, estamos aí. E espero que esse programa atinja cada vez mais pessoas, porque o conhecimento é a única forma de cura. Eu acredito que se o dia que a gente tiver educação nas escolas, educação de verdade, conhecimento, o nosso mundo vai melhorar 100%. Então a gente tem que fazer nosso papel de ensinar. E muito obrigado por ver em mim uma possibilidade de ajudar de alguma forma. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Eu que Então tá, agradeço. pessoal. Infelizmente, o programa chegou ao fim e até o próximo programa. Obrigada, gente. Compartilhe esse programa que está muito interessante. Obrigada, gente. Beijão. Até mais. Tchau, tchau, Tchau. tchau, doutor. Tchau.